Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem um oferecimento do OneFootball, que é o melhor aplicativo de futebol. Baixe já o OneFootball para você receber todas as notificações, estatísticas. Você pode customizar, né? Você pode personalizar o aplicativo para você receber notícias daquela equipe, daquele jogador. Você pode acompanhar estatísticas individuais. Então, o OneFootball é facilitando, né? Aquilo que você procura, aquilo que você pesquisa nessa parte, né, de customizar. Você pode customizar as notificações da maneira que você quiser, além de, claro, acompanhar as ligas nacionais e internacionais, o melhor de tudo, que é de graça. Campeonato alemão gratuito no OneFootball. O link está na descrição do vídeo, você faz o download, tem aí tudo na palma da sua mão com o OneFootball, que é o melhor aplicativo de futebol. Galera, vamos lá, polêmica, hein? Polêmica. A gente vai falar de renovação de contratos. Isso porque, galera, tem um grupo ali de jogadores, os trintões, alguns até mais próximos do 40 do que dos 30, né? Eles estão para... O Flamengo vai ter que renovar esse ano, né? Ou não. E aí que tá o ponto de debate. Os contratos, eles vencem agora, nesse final de ano 2023. Então, assim como aconteceu ontem com o Pedro, né, que renovou o contrato até 2027, é possível a gente ver, né, nessa temporada, algumas renovações aparecendo. E aí a gente vamos debater algumas dessas, porque tem polêmica. Tem polêmica aqui. Bom, a gente vai falar de Rodrigo Caio, Davi Luiz, Bruno Henrique, Arturo Vidal, Felipe Luiz e Everton Ribeiro. E aí, renova com todos? É claro que, se nós usarmos a linha do paternalismo, né, se nós usarmos, né, essa linha paternal, renova-se com todo mundo e o vídeo acaba agora. Não tem o que se debater. Se for na linha paternal, por quê? São jogadores vencedores, são jogadores, grande maioria deles, né, com muita identificação com o clube, são ídolos. Então, assim, se for nessa linha, a gente acaba agora. Obrigado, galera, acabou o vídeo. Mas como a gente vai tentar aqui numa linha, né, por isso que é uma linha um pouco mais difícil, porque a gente vai falar aqui de alguns aspectos, inclusive tentando buscar aspectos técnicos, tem debate, é óbvio que tem debate. Se for na linha paternal, a gente faz como a diretoria do Flamengo fez com Diego Alves e com Diego Ribas, principalmente. Foi renovando os contratos, né, a cada ano, automaticamente, até o momento que o jogador quisesse, e aí fica com isso. Né? Essa foi essa chincalhada que deu no final, com os jogadores que não entravam, né, com alto salário, etc, etc, etc. Se for assim, não precisaria nem da gente fazer, mas vamos tentar fazer um debate aqui. Vamos lá, primeiro, vamos falar do Davi Luiz. Por que o primeiro é o Davi Luiz? Porque é o mais simples, né? Ele que completa 36 anos agora em abril, é mais simples porque o contrato atual dele já coloca renovação automática em 2023 para 2024. Então, não tem nem o que ser debatido nesse ponto. Dependendo dos minutos dele, possivelmente ele vai alcançar, porque a gente trouxe até na época, né, da renovação desse novo contrato dele, a gente falou, cara, é uma meta simples de minutagem, vai conseguir cumprir, então renovação automática, ao meu ver, não tem, nesta do Davi Luiz, não tem muito o que se discutir, diferente de Arturo Vidal. Vidal, em maio, completa 36 anos, né? É um jogador que ainda, digamos que, muitas aspas, né, ainda nem estreou nessa temporada. É um jogador que, naturalmente, aquilo que a gente falou quando ele chegou ao Flamengo, mais importante do que saber como o Vidal joga, saber o histórico todo do Vidal, é saber como é o seu condicionamento físico. Então, um Vidal com problemas físicos, né, um Vidal não podendo contar com ele durante 84 jogos durante a temporada, não é nenhuma surpresa. A grande questão do Vidal é que ele é um atleta muito, 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 muito caro para ser um reserva, um posto de reserva tão fixo quanto é hoje o do Arturo Vidal. O Vidal é um jogador que não tem aquela mesma intensidade, tem a mesma qualidade, naturalmente, mas não tem a mesma intensidade, não tem a mesma, né, aquele poder físico desse Arturo Vidal que o coloca hoje, né, entre os maiores, no grupo ali dos maiores jogadores da história da seleção chilena, sem dúvida nenhuma. Com o Vitor Pereira, e aí se nós quisermos fazer uma avaliação ainda mais, né, factual, o Vitor Pereira, possivelmente veremos um Vidal até mais como um meio campista mais à frente, nem tanto sendo um volante, exceto por muita necessidade, por muita circunstância. Isso porque talvez o Vitor Pereira não veja essa intensidade de preenchimento de espaço, essa dinâmica do Vidal. Inclusive vimos com o Dorival Júnior, um Vidal em alguns aspectos, falando português claro, muito lento, né, para preencher os espaços, principalmente naquele esquema do 4-3-3, onde ele naturalmente era sobrecarregado e precisava de muito dinamismo. O que muito tem
o João Gomes, o Vidal hoje já não consegue dar e ficava explícito em alguns aspectos do jogo. Então, essa renovação do Vidal, ela tem que ser muito debatida pelo custo do atleta e pelo aquilo que ele pode oferecer, além de uma clara qualidade, mais do que isso, é quantitativamente quanto ele pode jogar, porque a gente sabe que isso pode ser muito restrito e determinante. Determinante, inclusive, é uma boa palavra para nós falarmos desse, que é o próximo jogador, Everton Ribeiro, que completa em abril 34 anos. Ele foi um jogador muito importante para o Dorival Júnior, né? Porque foi o Everton Ribeiro trabalhando no meio-campo, ali com a companhia, como eu citei, né, do João Gomes e também do Thiago Maia, os três ali, cara, suaram ali para preencher ali os espaços. Defensivamente, o Everton Ribeiro também ofensivamente. Foi um jogador muito importante, participou inclusive, né, diretamente do gol do Flamengo, do título da Copa Libertadores, passando ali pro Rodinei, fez uma boa jogada. Um Everton Ribeiro trabalhando mais no meio-campo. E aí que tá. O Everton Ribeiro trabalhando mais no meio-campo, sendo o Everton Ribeiro trabalhando na progressão, apesar de 34 anos, acho que é um jogador que consegue, né? Consegue ainda produzir, né? Ele não é um jogador de muito número de gols, tão pouco de assistências, mas ele tem um aspecto de progressão, ele bem fisicamente, ele bem tecnicamente, ele ajuda bastante, ele auxilia bastante nesse aspecto da progressão. Como um ponta, aquele Everton Ribeiro conhecido, né, aquele Everton Ribeiro da memória do torcedor ao longo da sua carreira, como um ponta pelo lado direito, esse Everton Ribeiro eu acho que ficou para trás. Eu acho que esse Everton Ribeiro ele acabou já se desvalorizando. E talvez, até para o potencializar, seja um Everton Ribeiro mais cadenciador, um Everton Ribeiro trabalhando cada vez mais por dentro e menos por fora. Eu acho que trabalhar por fora já exige algumas condições que vai completar 34 anos, como a gente falou, ele não conseguiria. Esse eu acho que vai renovar, eu acho que não há dúvida da diretoria, é o capitão do time, é um jogador muito influente, então eu acho que o debate fica até fácil. Influente, né? As coisas estão acabando em caixa, parecendo uma grade aqui, né? Filipe Luís. Filipe Luís, que nesta temporada vai completar 38 anos em agosto. Estamos falando do Filipe Luís, que vai parar e vai virar técnico, eu acho que já tem desde que ele chegou ao Flamengo. Na verdade, o Filipe Luís, quando ele chega no Flamengo, ele já fala do seu desejo de ser treinador. A gente já vai ir para praticamente quinta temporada do Filipe Luís no Flamengo e nós falamos de que ele vai se aposentar, né? A questão do Filipe Luís, eu acho que tem a questão, na minha opinião, né, de um planejamento de carreira. Eu acho que seria muito importante o Flamengo ter esse atleta, né, esse profissional, melhor dizendo, ter um vínculo com o Filipe Luís, se ele quiser fazer se o Flamengo tiver, melhor dizendo, né, um planejamento de carreira para ele, se quiser sub-17 para se desenvolver, o sub-20, como treinador, a gente está falando logicamente, eu acho que seria importante porque, além da sua capacidade, que parece que ele é um potencial, né, profissional com muita capacidade, ele é um cara com muita identificação e é um jogador que parece entender demais, tem uma mentalidade diferente, né, e parece entender demais as circunstâncias do jogo, mesmo o futebol brasileiro, o Flamengo. Então o cara parece um cara com muita sabedoria do futebol. Isso é importante, você ter um profissional como esse, um ex-atleta, então seria fundamental, então acredito no planejamento. Como atleta, como jogador, e é isso que a gente está discutindo aqui, para essa renovação, eu acredito que o Flamengo vai deixar a cargo do próprio Filipe Luís, como deixou do Diego Alves e como deixou do Diego Ribas. Enquanto o Filipe Luís quiser manter, o Flamengo vai renovar o seu contrato. Esta temporada pode ser uma temporada fundamental para a gente conseguir ver alguns aspectos, entre eles. Talvez o Vitor Pereira queira um lateral também para dar aquela profundidade pelo lado, aquela ultrapassagem pelo lado esquerdo. Quem vai dar será o Ayrton Lucas, o Filipe Luís já é mais uma construção. Então talvez o que como o técnico forme o time, seja um indicativo de que, olha, vai ser titular, vai ser reserva, tem vida longa, vida curta, da média, assim, seja pro Ayrton Lucas, ou pro Filipe Luís. Mas acredito que o Flamengo vai deixar mais uma vez a critério do próprio Filipe essa renovação. Rodrigo Caio, agora já começa a ser um pouco mais complexo, porque tem a questão da lesão. Tanto o Rodrigo Caio como o próximo, que é o Bruno Henrique. Rodrigo Caio. A questão do Rodrigo Caio, ela é clínica, ela é médico, né? Não há nenhuma dúvida sobre isso. O Rodrigo Caio, que vai completar 30 anos, em agosto, é o mais jovem, né, desse grupo, né, desses jogadores, ele é o mais jovem, vai entrar agora na casa dos 30 anos. Infelizmente, é uma questão física. Qualitativamente é indiscutível, quantitativamente é indiscutível.
A qualidade do Rodrigo Caio ela é indiscutível. A quantidade de jogos que o Rodrigo Caio fica de fora é indiscutível. Isso ele é determinante para uma renovação de contrato. Eu acredito que nesse aspecto do Rodrigo Caio, o Flamengo possa se inclinar em hashtags, gratidões e etc., como já foi utilizado com outros jogadores anteriormente, porque o Rodrigo Caio está na história do Flamengo e onde ele precisa mais, aí seria, né, uma análise profissional médico. Eu acho que a melhor pessoa para falar se deve ou não, por quanto tempo ou não, é a questão clínica, a questão fisiológica, a questão médica do Flamengo. Tecnicamente, obviamente, eu acho que todo mundo assinaria uma renovação de olhos fechados. Agora, todo mundo tem que estar com os olhos bem abertos pela condição médica do Rodrigo Caio, que infelizmente coloca uma enorme ponto de interrogação ou uma enorme exclamação, porque não há dúvida que clinicamente não se pode contar com ele, infelizmente. Bruno Henrique. Por fim, o Bruno Henrique, não menos importante, muito pelo contrário, que é mais polêmico ainda, né? Porque o Bruno Henrique tem um pouco da condição médica, pela uma lesão muito grave do Bruno Henrique, né? Uma ligação, foi uma ruptura multiligamentar. É muito complicado a lesão que ele teve. Ele que vai completar agora, no final do ano, né, em dezembro, 33 anos, então não é um jogador mais novo, e é um jogador que tem muita explosão. É um jogador de muita explosão, um jogador de muita impulsão, tudo que precisa muito do corpo. Muito mais do corpo do que, obviamente, até da mente. O jogo dele é de muita velocidade, é um jogo muito físico e passa, né, por essa debilidade física. A questão do Bruno Henrique, ela é muito delicada, porque a gente está falando de um dos grandíssimos jogadores da história do Flamengo, um personagem protagonista ao lado de alguns outros companheiros nos últimos anos, um cara determinante, decisivo, que tem um carinho enorme da torcida, mas que vira um ponto de interrogação. E esse ponto de interrogação talvez não seja tirado nesta temporada, porque o Bruno Henrique vai voltar e naturalmente volta com imprecisão, volta com... é natural. Agora o Flamengo teria que prever, o Flamengo teria que antever o que pode vir a acontecer nos próximos 2 anos através de pouquíssima coisa a ser mapeada. Vai ser mais pelo dia a dia, pelos treinos, pela sua evolução, jogo a jogo, mas vai ser muito complicado. O ano de 2023 do Bruno Henrique, a nível técnico, para se avaliar, ele fica um ano muito ruim para ser avaliado, porque ele vai estar recentemente voltando de uma lesão muito grave, o que passa até injusto você avaliá-lo. Agora, por um outro lado, o Flamengo, né, o Bruno Henrique é um jogador que também recebe muito bem, um jogador muito bem, né, tem a sua valorização no mercado, e que ele conseguiu isso, que ele conquistou isso, o mérito dele. Agora, é uma situação muito complicada a do Bruno Henrique. Creio eu que, palpite, o Bruno Henrique retornando, já estando apto a jogar, jogando rotineiramente, bem ou mal, esqueça como o Bruno Henrique vai jogar, bem ou mal, mas a quantidade, contando com ele, o Flamengo vai renovar. Então eu creio que o Flamengo vai seguir esse mesmo modelo. Se tiver bem ali fisicamente, se podendo jogar, tal, vai ter o Bruno Henrique, que é um cara que esse desperta a curiosidade nossa pela lesão e principalmente junto com isso, né, atrelado com isso, o modelo de jogo que pede uma condição física, né, cara, tá muito bem clinicamente, fisiologicamente. Então nesse grupo de trintões aqui, Flamengo, ao longo aí dessa temporada a gente vai ver renovações ou não. O empresário, né, o agente do Bruno Henrique, é um ex-jogador, inclusive, dele, jogou no Grêmio, jogou no América Mineiro, jogou no Botafogo. Ele já até sinalizou, não, estamos aqui esperando. Óbvio, né, que você quer, né, antes, né, o quanto antes possível, né, é óbvio. Vamos acompanhar não só o caso do Bruno Henrique, mas também desses outros 5 jogadores das renovações com o Flamengo. Forte abraço, se cuidem, deixa um like aí que é importante, a gente se vê. Tchau, tchau.